Quem está de caderno? Primeira pergunta do curso. Quem não tiver com caderno já chumbou, hein, gente? Segunda coisa, chumbar é reprovar, tá? Segunda coisa, quem não sentar na frente, eu também vou jogar giz, professor moda antiga, miro daqui, pá, e acerto. Pode pôr a Bíblia aqui. E acerto na nuca do pessoal. Oi, gente, sejam bem-vindos. Alegria estar aqui com vocês. Estava muito ansioso para a gente poder começar. Tema excelente, né? Vamos estudar a vida de Moisés. Olha a nossa equipe aí que vai nos conduzir nesse curso. Eu, Flávia Cury, cadê Flávia Cury? Levanta a mão aí, Flávia. Débora Nassif, cadê a Débora? Está aí. E Newton Júnior. Newton Júnior, cadê o Newton Júnior? Tá lá? Cola nesse pessoal aí, tá, gente? Cola nesse pessoal aí, na Débora, na Flávia, no Newton, que vocês vão ser muito abençoados e a gente vai aprender muito. O nosso assunto, Moisés, resgatado para resgatar, é o título que nós demos para o nosso curso e rapidinho você vai conseguir compreender o motivo, né, desse título. Moisés, ele foi resgatado. Quem sabe um pouquinho da história, né, vai se lembrar, e hoje a gente vai ver isso, de como o Senhor tirou Moisés, né, o recém-nascido, lá do Rio Nilo, das águas do Rio Nilo. Mas o Senhor não tirou à toa, não tirou só para que ele tivesse uma vida no palácio, mas o Senhor tirou ele para que ele cumprisse uma missão, a missão de ser o resgatador, né? Então Deus tinha um propósito muito específico na vida de Moisés, assim como tem na vida de cada um de nós, na vida de cada um de vocês, e por isso, resgatado para resgatar. Para a gente poder estudar esse personagem tão importante na história bíblica, a gente tem que começar entendendo um pouquinho, né, dando aquela primeira visão panorâmica de quem foi Moisés. O que você já sabe sobre Moisés? Quando você pensa em Moisés, já vem na sua cabeça a mesma coisa que a nossa inteligência artificial criou ali? Um homem idoso, com uma barba branca, comprida, um cajado na mão. Coincide com essa imagem aí? Não? Para alguém coincide? Para alguns parece que coincide, né? Engraçado, nós estamos tendo a oportunidade aqui de trabalhar, eu pelo menos, pela primeira vez com uma imagem, né, para os nossos cursos aqui, produzida por inteligência artificial. Olha que legal, né? Então, essa imagem belíssima aí, né, de um senhor num deserto, com as tendas ao fundo, né, uma multidão, com a expressão muito marcada, muito bem definida, foi inteiramente criada por inteligência artificial. E a inteligência artificial passou realmente próximo aqui da nossa história e da nossa imaginação. Por que a gente pensa em Moisés assim, dessa maneira? Sabe por quê? Porque, de fato, Moisés ele vai se tornar o Moisés da história, o Moisés que a gente conhece, com 80 anos de idade. Durante os primeiros 80 anos da vida de Moisés, a gente praticamente tem poucas informações sobre o que ele fez e quem ele foi, né? Então, Deus o chama, o comissiona e ele entra em ação, entra em exercício aos 80 anos de idade. Então, o primeiro desafio já aqui para a gente, nunca está tarde para começar, né? Às vezes a gente, mas eu já não tenho mais tanto tempo, não tenho tanto gás, não dá para eu aprender, não dá para eu fazer. Gente, Deus é mestre em recomeços, Deus é mestre em chamar pessoas das mais diversas idades. Para Deus não tem essa divisão, Deus sempre quer nos colocar em ação, Deus sempre quer nos colocar um propósito na nossa vida, e foi assim ao longo da história do Velho Testamento com diversos homens, né? Abraão, por exemplo,
ele recebe o chamado de Deus e parte para a Terra Prometida com 75 anos de idade, gente. Então nós não temos desculpa nenhuma, né, para pensar, eu já estou num ritmo mais lento. Não, Deus tem coisas maravilhosas para a gente. Não importa se você começou mais tarde, se você começou mais cedo, né? Já começamos a aprender isso com Moisés. Depois de 80 anos, então, gente, ele vai se tornar um líder do povo hebreu. São os filhos, né, os descendentes de Abraão e de Israel. Ele vai ser o primeiro libertador desse povo. Mas esse homem, gente, ele também é um juiz incansável. Ele julgava mais de 2 milhões de pessoas, né? No Brasil nós temos uma péssima proporção entre juízes e população. Não sei se vocês sabem disso, uma das piores proporções do mundo, né? Mas aqui a zona metropolitana, né, do Grande Vale do Aço, nós temos aqui mais de 20 juízes para menos de 1 milhão de pessoas. Moisés sozinho, durante muitos anos, décadas, julgou esse povo todo, mas ele não foi só juiz e líder, ele foi também o legislador desse povo. Ele foi profeta, ele é reconhecido no judaísmo, ele é reconhecido no cristianismo e ele é reconhecido no islamismo. Certamente nós temos muito a aprender com a história de Moisés. Se não bastasse, ele é simplesmente o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então, a Torá, né, os estudiosos aí têm bastante convicção de que ela foi escrita por Moisés. Você não vai ver lá Moisés falando, eu fiz isso, né? Eu vi Deus. Ele não está na primeira pessoa realmente, né? Está sempre na terceira pessoa, né, Flávio? Que pode causar a gente alguma estranheza, mas isso era uma técnica comum de redação, né, do autor se distanciar dos fatos. Você deve estar pensando, mas Moisés viveu o Adão, a criação do mundo, viveu o tempo. Não, né? Ele não viveu isso. Noé certamente foi inspirado por Deus. Gente, se teve uma pessoa que batia papo com Deus, era Moisés, né? Deus aparecia para Moisés e o instruía. Foi assim com os mandamentos, com os 10 mandamentos, com a lei e em várias outras ocasiões. Então, sim, o próprio Deus contou para Moisés muito daquilo que está escrito desde o Gênesis. Mas também Moisés coletou todas as tradições orais e escritas que o povo hebreu já tinha, né? Essas tradições que foram passadas de geração em geração, desde Adão, Sete, e depois Noé, Sem. Então essas tradições que já existiam, inclusive algumas delas escritas, Moisés vai coletar tudo isso para compor aí a Torá, e ele então se torna o autor de uma parte substancial do Velho Testamento. Esse é o homem que nós vamos estudar. Nós poderíamos chamá-lo também de o resgatador, né? O primeiro resgatador, entre aspas aqui, o primeiro salvador do povo de Israel é Moisés. E para a gente entender Moisés, não tem jeito, Moisés, o resgatador, né? Não tem jeito da gente fazer isso sem compreender um pouco o mundo da época, o mundo de Moisés, o mundo dos filhos de Israel. Então nós precisamos entrar no contexto, porque o contexto vai permitir a gente entender o texto dessa história. Não tem jeito de entender um resgate se a gente não entender o quê? O cativeiro, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer, a nossa aula 1 de hoje, a nossa aula introdutória. A gente vai entrar em Moisés só no finalzinho, para a gente entender aqui, primeiramente, o cativeiro, antes de entender o resgate, tá? Gente, se eu não passar as imagens para vocês aí, vocês me chamam atenção, porque eu vou controlar aqui a minha apresentação para mim e lá para vocês. Então, para a gente entender o resgate,
nós vamos entender o cativeiro e eu quero fazer isso tentando responder a 4 perguntas, tá? Que são as divisões da nossa aula de hoje. Primeira pergunta, o que os filhos de Abraão e os filhos de Israel, eles estão fazendo no cativeiro egípcio há mais de 430 anos? Como é que esse povo foi parar lá? Que história é essa? Mais de 4 séculos. Segunda pergunta, segundo tópico da nossa aula, como que era a vida no Egito na época do cativeiro, tá? Como é que viveram lá os filhos de Abraão e os filhos de Israel? Terceira pergunta, quando que essa história aconteceu? Nós vamos localizar ela primeiro no espaço, né, no Egito, e depois nós vamos localizar ela no tempo. E a última pergunta, o último tópico da nossa aula, qual que é o plano de Deus nessa história? E eu já vou adiantar para vocês, o plano de Deus é promover um resgate. E o título da nossa aula de hoje é O Primeiro Resgate, tá? E eu já vou dando um monte de spoiler aqui ao longo da aula. Essa história, gente, de Moisés, é uma história de resgates. É uma história de resgate. Antes do povo ser resgatado, lá do Egito, o próprio Moisés foi resgatado do Nilo, com recém-nascido. Mas Moisés também vai ser resgatado depois, aos 40 anos. Ele vai ser resgatado da vida palaciana, ele vai ser resgatado da imersão cultural e de valores que ele tinha no Egito. E aos 80 anos depois, Moisés vai ser resgatado depois de uma vida sem propósito, com um chamado de Deus para que ele se torne o resgatador. Só depois que vai haver o resgate do povo. E quero que vocês já comecem a pensar uma outra coisa comigo, né? Antes da gente exercer o propósito da nossa vida, de abençoar pessoas, nós precisamos ser resgatados. Moisés, antes de ser o resgatador, foi resgatado pelo menos 3 vezes. Nós não podemos passar a nossa vida sentados nos bancos da igreja, da escola, do trabalho, né? Vivendo aleatoriamente, né? O Senhor Jesus precisa nos encontrar e Ele precisa nos resgatar e resgatar a nossa história. Muito bem, começamos então com a primeira pergunta. O que os filhos de Abraão e Israel estão fazendo no Egito? Tá? Quando se der o resgate, quando eles forem sair do Egito, eles já vão estar lá há 430 anos. O que eles estão fazendo lá? Muito bem, a história remonta com a Abraão. Tá? Abraão vai ser o primeiro personagem dessa história. Abraão, ele vivia, vocês estão vendo o mapa aí, né? Todo mundo que é bom de geografia aqui conseguiu identificar. Está ali o rio Nilo, que maravilha, né, gente? Um rio serpenteando o deserto e gerando vida, né? Vida e verde por onde passa. Que coisa de Deus. E ele está desaguando lá no delta do Nilo. Você está vendo ali também um braço, né? O Mar Vermelho, e o início do deserto que leva ao território de Israel, né? O território da Palestina. Aqui é o território da Palestina. Muito bem, Abraão, sabe onde que Abraão vivia? Não era nem aqui, nem aqui. Abraão vivia aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no meu mapa? Estão vendo? Aqui é a Mesopotâmia, tá? Região do atual Iraque. Abraão vivia numa cidade grande, chamada Ur dos Caldeus. Era uma cidade muito desenvolvida, tá? As ruínas de Ur dos Caldeus estão muito próximo de Bagdá hoje, a capital do Iraque, tá? É a região onde começou a civilização. E Abraão tinha uma vida lá tranquila com a sua família. Quando Deus chamou Abraão, né? E fez uma aliança com ele. Olha a ideia de Deus. Abraão, eu te escolhi para você ser meu amigo. E eu quero me revelar ao mundo, a todas as nações, através de você. Eu vou fazer de você, Deus falando com Abraão, um grande povo, uma grande nação. E em você serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus tinha para Abraão um propósito que não era só para a família dele, era um propósito de abençoar o mundo, de que o mundo todo conhecesse o Deus Criador de todas as coisas através de Abraão. E Abraão, aceita o propósito de Deus, né? E se torna
coisa gostosa, se torna um amigo de Deus. E agora ele sai lá, onde que ele estava? Onde que ele morava? Lá em cima, né? Estão lembrando? Ele morava lá na Mesopotâmia e ele sai, né? E ele vem com os seus familiares para, primeiro, as imediações ali dessa região, na Terra Prometida. Primeiro ele fica algum tempo em Harã aqui, e depois ele se torna uma espécie de nômade aqui dentro desse quadradinho que é a região da Palestina. Por que um nômade? Porque essa terra que Deus prometeu para ele, que Deus mostrou para ele, já era habitada por outros povos. Então ele não pode chegar lá, opa, dá licença, isso aqui é meu. Era habitada. E Abraão, ele é abençoado por Deus também com a bênção financeira, do patrimônio, da riqueza. Ele se torna uma pessoa muito rica, com muitos animais, né? Então ele fica ali nessa região, às vezes migrando de um lugar para o outro, né? Junto com os seus bens, os seus animais, vivendo em tendas, né? Ele não é possuidor da terra. E ali, Abraão, então, quem conhece a história, nós vamos passar bem rápido aqui, né? Porque não é o propósito da nossa aula. Ele tem o filho da promessa, ele já é idoso, quando ele tem Isaque, tá? E Isaque, por sua vez, também habitando nessa região, ele vai ter 2 filhos gêmeos. Lembram? Qual era o nome dos gêmeos? Isso mesmo, vamos lá, gente. Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho e ele teria o direito de sucessão, o direito da primogenitura, mas uma reviravolta da história faz com que Abraão abençoe Jacó, o gêmeo mais novo, o que nasceu depois. Gêmeo tem mais novo e mais velho? Tem, né? O que nasce depois é o mais novo, né? E Jacó era um cara meio atrapalhado, gente. Ele era um cara assim, sabe aquele cara espertão? Que quer ganhar em tudo, nunca sai para trás. Ele já nasceu colado no pé do irmão, né? Já agarrou o pé do irmão lá. E o nome dele significa suplantador, né? É o cara que, de alguma forma, ele vai tentar passar a perna nos outros. Você conhece gente assim? Não, né? Graças a Deus, né? Conhece, né? Mas, gente, a gente aprende com a história aqui que Deus transforma a nossa vida. Deus transforma o nosso coração. Quando Deus nos resgata, Ele pega as nossas características, Ele começa a usar para a glória de Deus. O Jacó, o espertão, Deus começa a usar a esperteza dele, a habilidade, a inteligência para a honra de Deus, para a glória de Deus. E agora o enganador, o suplantador, ele tem um encontro verdadeiro com Deus e o nome dele é mudado. O nome dele foi mudado porque as características dele foram mudadas. A personalidade foi moldada e o enganador se torna Israel. Israel significa príncipe de Deus. Olha que transformação, né? Jacó teve 12 filhos, tá? Que vão corresponder lá na frente às 12 tribos de Israel. E um dos filhos mais novos de Jacó, lá no finalzinho da prole, né? Era um filho muito querido de Jacó, que já é o filho da terceira idade, da maturidade, né? É aquele charme ali do caçula, não tem esse negócio, né? Só que os outros irmãos de José morriam de ciúme daquele negócio. Você conhece a história bíblica, houve uma briga horrorosa de irmãos, um negócio também que não acontece na casa da gente, graças a Deus, né? Os irmãos não brigam, mas os irmãos de José brigavam e José acabou vendido como escravo para o Egito. Então, estão acompanhando comigo geograficamente a história? Aqui eles viviam como nômades, né? Uma caravana estava passando aqui e levou José, então, para o Egito, tá? Como escravo aqui. Mas no Egito, a mão do Senhor estava sobre José, ele foi próspero, né? Ele teve uma revelação de Deus a respeito de uma grande fome que viria sobre aquele país. Ele contou isso para Faraó, e Faraó nomeou José
como um encarregado geral de cuidar dos mantimentos, da produção, dos celeiros do Egito, né? De forma que José se tornou aí quase que um vice-faraó, vamos dizer assim, o primeiro ministro do Egito. Até aqui todo mundo comigo? Até agora só tem José, né, da descendência de Abraão aí no Egito. Mas aconteceu o que José tinha previsto, orientado por Deus, veio uma fome grande sobre o mundo, né? E então os irmãos de José que venderam ele, juntamente com o pai Jacó, eles resolvem procurar mantimentos para comprar aonde? No Egito, que tem José como primeiro-ministro. A história é muito linda, né? Eles se reencontram, José perdoa os irmãos e José acaba, gente, que ato de generosidade, né? Que ato de perdão. Como Deus faz as coisas na nossa vida, né? Olha, em Provérbios diz que o Filho de Deus, ele é reconciliado com seus inimigos. Que bênção isso, né? Não fala que ele não vai ter inimigos, não, em Provérbios. Em algumas ocasiões da vida, a gente acaba trombando aqui e ali, a gente, né, deixa rastros e coisas sem resolver, ou as pessoas deixam com a gente, não importa, mas Provérbios fala que Deus nos reconcilia com os nossos inimigos. Eu vi isso acontecer na história da minha família, né? Quantos desafetos do meu pai eu vi virarem amigos, e eu estou vendo isso acontecer na minha história também, bênção de Deus. Aconteceu na história de José, né? E José perdoou de uma maneira tão linda que ele trouxe os irmãos e o pai, já idoso, para morarem no Egito. E é assim, então, que a nossa história começa, né, com os descendentes de Abraão e os descendentes de Isaac e Jacó indo morar no Egito. Tá? Quantas pessoas entraram nessa família, gente? Os estudiosos acreditam que provavelmente menos que 80 pessoas, tá? São os irmãos de José, alguns filhos, né? Noras, esposas, talvez alguma coisa entre 70 e 80 pessoas entraram no Egito. Eu creio que a gente pode precisar a data, e eu vou explicar isso para vocês mais para frente, na nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai até 3 horas da tarde, né? Eu creio que o ano é 1875 antes de Cristo, o ano que essa família entra no Egito, tá? Jacó e os seus filhos, os irmãos de José, eles foram bem recebidos lá no Egito. Eles foram bem recebidos por causa de José. José orientou eles direitinho. Os pastores de ovelha, gente, eles eram motivo de aversão no Egito. Os egípcios era uma cultura, uma civilização muito evoluída intelectualmente. E eles tinham aversão a pastores de ovelhas. Então José, vou misturar esses nomes aqui a aula toda. José orienta os irmãos direitinho. Quando o faraó perguntar para vocês quem vocês são, vocês falam, nós somos homens de gado. Está entendendo? Olha como mudou, não é? É a mesma coisa, mas olha a inteligência sendo utilizada para o bem. Não tem nenhum tipo de mentira aqui. Tem a sabedoria de saber colocar as coisas. E de certa forma eles eram mesmo administradores do rebanho. Então eles se apresentaram como homens de gado. E Faraó, gente, deu para eles, para a família de José, de Jacó, né, que estava chegando no Egito, deu para eles um dos melhores territórios que tinha no Egito, tá? Tá bem claro, mas eu acho que está dando para vocês verem, né? Olha aí, o desertão danado que é o Egito, e olha a terra que foi dada para eles, né? Essa região é chamada de região de Gósen. É uma região fértil, era uma região que poderia ser muito bem utilizada, tanto para o cuidado dos animais, ovelhas, gado, como também para a agricultura. Então eles se estabelecem nessa região, né? E lá eles começam então a se desenvolver, a se multiplicar. Você vai imaginar que uma família que começa com 80 pessoas, em algumas gerações essa família vai se tornar grande e ela vai se tornar forte. E então nós partimos para responder a segunda pergunta já da nossa aula,
como que era a vida no Egito, então, nesses anos iniciais, né, nesse primeiro momento que os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó, estão no Egito. Bem, vamos começar pela vida política, tá? Em 1875, o ano que eu acredito que eles entraram, né, governava sobre o Egito, provavelmente nós estamos aí no meio da 12ª para a 13ª dinastia de faraós. O faraó, vocês sabem, ele era o rei do Egito, tá? Então, faraó não é um nome pessoal, é um cargo, tá? É equivalente ao rei. E o cargo de faraó, ele é um cargo hereditário, ele é passado de pai para filho, normalmente para o filho primogênito. Faraó tem todos os poderes, tá? Ele legisla, ele julga, ele administra. Então, ele é aquela mistura, quem fez o curso de Jesus aqui sabe que eu gosto de fazer essa brincadeira, a mistura do presidente com o STF e com a Câmara dos Deputados e Senadores. Dá para imaginar o que seria isso aí, né? Esse é o faraó. Nesse período que os filhos de Israel estão começando a se multiplicar e crescer na terra do Egito, houve uma coisa interessante, que um povo estrangeiro também criou raiz ali no Egito, também se desenvolveu, são os Ixos, e eles começam inclusive a rivalizar com os próprios egípcios pelo governo. Nesse período, a partir de 1720 a.C., teve inclusive faraós que eram de origem desse povo chamado Ixos. E os Ixos são semitas, assim como também era a família de Jacó, né, que tem a descendência em Sem, né, um dos filhos de Noé. Então você consegue entender que, de certa forma, nesses próximos anos, o povo, eles conseguiram se desenvolver com uma certa tranquilidade, porque enquanto o Egito estava numa confusão política, os novos líderes, eles, vamos dizer assim, eles eram um tanto quanto favoráveis. Primeiro porque José viveu 71 anos depois que a família foi para o Egito, e segundo porque os governantes agora, eles têm uma origem genética, vamos dizer assim, né, parecida com os filhos de Israel, todos são descendentes de Sem, tá? Com a sucessão de faraós e dinastias e a briga pelo poder, os Ixos acabam começando a serem expulsos do território, e os filhos de Israel, né, se percebe que eles estão multiplicando, que eles estão crescendo, eles já não são mais uma pequena comunidade de estrangeiros ali, e os faraós então começam a recorrer a eles como mão de obra. É possível que essa transição da liberdade, da vida boa para a escravidão, gente, não tem acontecido da noite para o dia. Aliás, a gente deve ter mais medo das coisas que não acontecem da noite para o dia do que das grandes interrupções da vida, porque essas são muito visíveis. Agora, as coisas que acontecem progressivamente, às vezes a gente não percebe, né? Por exemplo, quando a gente pensar na mudança de liberdade religiosa que os países estão vivendo, inclusive o Brasil, né? Não aconteceu da noite para o dia, mas progressivamente a liberdade está sendo perdida. E aí, essa situação não faz com que a gente, né, assuste e tome reações, porque a gente vai sendo cozinhado. Tem um negócio de banho-maria na cozinha, né? É um cozimento leve. E eu acredito que isso tenha acontecido também no passado das décadas. O povo foi saindo da vida boa na região fértil do Egito, devagarzinho, tá? Para uma situação de escravidão no Egito.
Então eles acabaram virando mão de obra escrava, e Êxodo capítulo 1, versículo 11, fala inclusive que eles edificaram 2 grandes cidades no Egito para o faraó, as cidades de Pitom e Ramsés. Mas a gente pode pensar ainda sobre como era a vida em sociedade e a cultura dos egípcios, né? Eu falei para vocês que o Egito era governado por um faraó, isso era um título hereditário, mas além dos poderes comuns de administração, o faraó, gente, ele era considerado um deus. Ele era a encarnação de um próprio Deus. Ele ficava com todos os tributos que eram recolhidos. Sua família era muito rica. Isso permitia, essa concentração de poderes permitiu que o Egito tivesse construções monumentais, né? O acúmulo de dinheiro permitiu um grande desenvolvimento, palácios de grandes chefes. Como é que era a hierarquia no Egito? Faraó, acima de tudo e de todos, ele é um dos deuses. Depois vinham os chefes militares, tá? Quando a gente pensa no Egito, raramente a gente pensa em guerras, a gente associa mais a questão militar a Roma, né? O império que vai surgir bem depois, mas os egípcios, eles foram grandes guerreiros na antiguidade, né? E conquistaram também grande parte do mundo antigo. Depois dos chefes militares, tinham os escribas, por fim o povo, e depois do fim, os escravos. Uma pausa aqui nos escribas. Os escribas eram as pessoas que escreviam. E no Egito Antigo, essa era uma categoria muito importante, né? Todo mundo sabe aí como é que é a escrita egípcia, né? Os hieroglifos. Precisava ter bastante habilidade, bastante conhecimento para dominar aquela linguagem, né? Com milhares de letras, vamos dizer assim, porque as letras eram desenhos, e com significados totalmente diferentes, conforme fosse se combinando aquilo dali. Os escribas, então, eles eram os responsáveis pela escrita, e eles eram funcionários de Faraó. Então, gente, olha aqui como é que é a questão do império, né? E da imprensa também, porque é disso que nós estamos falando no final das contas. A imprensa e os escribas, eles só escrevem uma versão da história, vocês concordam? Eles escrevem a versão de quem está no poder. Então, os escribas, funcionários de Faraó, eles contavam principalmente, eles escreviam principalmente o quê? A história que Faraó queria que fosse contada, a história de Faraó e a história dos seus grandes feitos. As histórias das derrotas, dos fracassos, dos medos, daquilo que fazia com que Faraó não fosse um deus, não vai ser escrita pelos escribas, né? Eles não terão autorização para escrever isso. E já a história dos faraós vai ser sempre o quê? Também inflada, né? Porque o faraó é um deus, então ele vai contar essa história sempre com alguma coisa a mais. E isso se aplica também, se a gente for pensar para a imprensa. A imprensa sempre vai contar a história dos dominadores, de quem está no poder, né, e dos seus grandes feitos, né, e não dos seus fracassos ou das coisas que não deram certo. Ainda falando de sociedade e cultura, a gente tem que lembrar que nessa época que os filhos de Israel estão lá no Egito, o Egito, gente, já era uma potência mundial, era um país muito desenvolvido, tá? Em agricultura, em artes, em ciência, em arquitetura. Nós temos arquitetos aqui? Temos arquitetos? Não? Em construção, né? O Egito realmente era um país, uma civilização muito à frente do seu tempo. Só para a gente brincar um pouquinho de conhecer a vida que os hebreus tiveram lá, a agricultura, gente. A agricultura, os egípcios, né, eles já utilizavam animais para tração e eles já usavam o arado. Técnicas que, infelizmente, nos rincões do Brasil, mais de 3.000 anos depois, né, ainda não são utilizadas, ou são utilizadas de forma muito precária. E arquitetura e construções? Agora eu vou responder a pergunta que todo mundo quer fazer. Eu sei que está todo mundo pensando na mesma coisa. Desde que eu comecei a aula. O que vocês querem perguntar, gente? É sobre isso, não é? É sobre as pirâmides, é ou não é? Sim, elas já existiam na época que os
hebreus, os israelitas, foram morar no Egito, elas já existiam há mais de 500 anos, as grandes pirâmides, quando os israelitas entraram lá. Incrível, né, gente? Isso porque você está vendo essa pirâmide hoje, destruída, mais de 4.000 anos depois, quase 5.000 anos depois de ser construída. Essas pirâmides, gente, equivalentes a prédios de 47 andares. Agora que Patinga está começando a ter prédio de mais de 30 andares, né? E já é uma aberração. Imagina essas pirâmides, gente, há 5.000 anos atrás, um prédio de 47 andares. Ela não era feinha assim, não. Ela era revestida de granito polido. Ela brilhava na luz do sol. Então, gente, aqueles nômades, pastores que saem lá da Palestina e agora passam a viver no Egito, eles começam a se encantar com o que eles estão vendo. Vocês concordam comigo? Eles saíram da roça e eles foram para a capital do mundo, né? Olha as esfinges e todas as construções aí imagináveis. Para a gente não se ater muito aqui, a gente precisa falar como que era a vida religiosa no Egito Antigo. Você já sabe um pouco, né? Os egípcios, eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam a vários deuses. Na verdade, já existem... Quantos vocês acham? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos deuses vocês acham que eram adorados no Egito? Quem chuta aí um número? Hã? Chuta aí, Fernando. Quantos deuses no Egito? Mais de 100 ou menos de 100? Hã? Alguém deu mais? Mais de 200 ou menos de 200? Gente, que tal se eu falar para vocês que já existem catalogados mais de 1.500 deuses no Egito? Só para você saber o que era Deus naquele povo era muito complicado, né? Naquela civilização. Então, eles não eram só politeístas, eles eram uma espécie de panteístas. O que é isso? Deus é tudo, toda a natureza é deificada, né? Deus está em tudo e, ao mesmo tempo, tudo é Deus. E essa filosofia religiosa egípcia, se você pensar bem, não está tão distante dos nossos dias, não é verdade? Em que existe um pensamento muito corrente de que Deus é tudo e tudo é Deus, e a natureza é Deus, a mãe Gaia, vamos abraçar a árvore, a energia do cosmos é Deus, né? E o pensamento universal é Deus, tudo é Deus. Isso é uma espécie de deísmo e panteísmo muito parecido com o que os egípcios viviam, né? Então, lá no Egito, o sol era Deus, as trevas eram Deus, o Nilo era Deus, a rã era Deus, os animais eram Deus. E os deuses, eles tinham forma antropomórfica. Ou seja, eram metade homens, ou mais da metade, às vezes até o pescoço, homens, com a cabeça de um animal. Tá? Então, vocês estão vendo na imagem que eu coloquei ali, uma cabeça de chacal. Tá? Esse aí é o deus da morte dos egípcios, é Anubis. Ele é homem, né? É um homem com a cabeça de um chacal. E vocês sabem o que eles estão fazendo aí? Eles estão fazendo o julgamento de uma pessoa que morreu. Eles estão no tribunal de Osíris, né? A religião, isso era muito importante na religião egípcia, por isso que eu estou falando, tá? A pessoa, quando morria, ela era levada para o tribunal de Osíris. E lá o coração dela era pesado numa balança, para saber como é que seria a eternidade deles, tá? Esse é o julgamento depois da morte. Então, o coração, era colocado um coração de um lado, o coração da pessoa, e uma pena de outro. Se o coração fosse mais pesado, você estava lascado. Agora o chacal vai devorar o seu coração. O negócio ficou ruim para o seu lado. Então, seu coração tinha que ser mais leve que a pena, Rogério. Tá? Como é que seu coração fica leve? Por mérito, Rodrigo. Está entendendo? Você agindo de forma meritória durante a vida, com todos os princípios, o seu coração poderia se tornar mais leve que a pena. E a religião egípcia, ela era também muito materialista. Materialista no sentido de que a matéria era tudo, a matéria era eterna, os elementos, a água, o corpo, a terra, o ouro, eles eram
eternos, sempre existiram e nunca teriam fim. E por isso, a matéria, quando uma pessoa morria, ela tinha que se manter presente para que a pessoa não deixasse de existir no mundo dos mortos. E por isso, a ênfase tão grande nas mumificações. Porque se o corpo deixasse de existir, a pessoa deixaria de existir no mundo dos mortos. Então, as pessoas não apenas eram preservados os seus corpos, como também as múmias, principalmente dos faraós, tinham um zelo incrível por elas. Eles faziam grandes tumbas para preservar ao máximo essas múmias, para elas não se decomporem, porque senão o faraó lá na outra vida seria atingido, quando o seu corpo aqui começasse a estragar. Com isso, os egípcios desenvolveram, e aí eu vou pedir a ajuda do nosso cirurgião aqui, as técnicas mais fantásticas de preservação dos corpos, muito à frente de tudo que já existiu, né? Me ajuda aí, Rogério. Quando a pessoa morria, tinha uma preparação que poderia durar meses. Primeiro, eles tiravam todos os órgãos, gente, porque o órgão não tem jeito, ele ia apodrecer. Então, eles tiravam tudo. E eles preenchiam por dentro, né, a carcaça, para a carcaça ficar bonitinho. O corpo era mergulhado em especiarias, em vários produtos químicos. Olha aí o avanço da medicina, da química, né, para que esse corpo pudesse ser preservado. O cérebro, Rogério, a técnica para tirar o cérebro era uma coisa muito louca, porque eles não queriam estragar o crânio. Então, eles tinham instrumentos, eles iam tirando o cérebro pelo nariz, né? Enfiando ali instrumentos e eles iam tirando e esvaziando a calota craniana, né? Fantástico, né, gente? E então, depois as múmias eram enroladas com todos aqueles produtos, faziam os sarcófagos e aquilo tudo ia parar dentro aí das pirâmides, das tumbas, mas não sozinho. Também eram colocados junto do faraó, e não era só o faraó que era mumificado, não. Todo mundo que tinha dinheiro. Quanto mais dinheiro você tivesse, melhor seria a sua vida no pós-morte, porque o seu corpo ia estar mais bem preparado. E também você seria enterrado com mais bens. Então o faraó era enterrado com joias, com ouro, com roupa, com cintos. Por quê? Porque tudo aquilo seria para ele utilizar na outra vida. Lembra o materialismo da religião? Tudo aquilo passaria para o faraó. Mas não apenas os bens, o patrimônio, mas tudo aquilo que for querido para você, Gisele. Por exemplo, eu sei que você gosta muito de animal, não é verdade? Você tem vários gatos, cachorros, né? Muitos, né? Então, os cachorros e os gatos também eram embalsamados. Gente, assiste o documentário lá para vocês verem da Discovery. Existem milhares de gatos embalsamados dessa época no Egito, né? Porque cada um fazia questão de embalsamar o seu animal para garantir o quê? A vida no pós-morte do bichinho junto com você, né? Então, mutantes, quer dizer, o mundo muda, a história muda, mas no final das contas o homem continua sendo sempre o homem em todas as gerações, né? Acharam recentemente, isso é incrível, perto de uma dessas pirâmides, acharam agora, há poucos anos atrás, né? Fizeram uma escavação próximo e acharam, gente, um barco enorme, todo desmontado, peça por peça, todo perfeitinho, enterrado lá, do lado do faraó. Para quê? Para no pós-morte o faraó ter a condução para que ele atravessasse o canal lá das águas que leva não sei o que lá. E o mais curioso de tudo, né? Os soldados do faraó, os grandes arquitetos e o condutor do barco, o barqueiro, também estavam sempre enterrados juntos, né? Porque seriam pessoas que faraó iria precisar na pós-vida. Ô, gente, eu estava preparando a aula e o meu menino falou assim: pai, mas sei lá, a aula da igreja, precisa falar de Egito? Isso não é assunto que eu estudo na escola. Eu falei para ele: precisa. Sabe por que precisa? Porque se a gente não entender o contexto da história, se a gente não mergulhar nela, nós não vamos entender o texto. Gente, os filhos de Israel, os descendentes de Jacó, eles estão há 430 anos mergulhados nessa cultura. Então, eles foram reprogramados espiritualmente. Para quê? Para eles acreditarem que tudo é Deus. Eles acreditarem no mundo em que a matéria
que tem mais valor do que todas as outras coisas, né? E agora, gente, quando vocês começarem aqui no desenvolvimento do nosso curso, aula após aula, a gente vai ter que ver Moisés reprogramando a cabeça dessas pessoas. Quando você vê Moisés escrevendo um livro inteiro só de leis, para que serve isso? Para reprogramar a cabeça dessas pessoas. Quando você vê depois Moisés explicando para eles que Deus é um só, é o Criador de todas as coisas, Moisés está dizendo, olha, tudo que vocês aprenderam no Egito, vocês vão ter que jogar fora. Quando vocês verem Moisés explicando para o povo, olha, a vida não consiste nos bens que a gente adquire, né? Os bens que a gente adquire são presentes de Deus para a gente usar aqui e servir ao próximo, e nada disso a gente vai levar para a eternidade. O que Moisés está fazendo? Ele está ensinando para o povo do zero, né? Fala, Flávio. Talvez, né? Deus vai usar todas as coisas, gente. Então, o contexto aqui é muito importante para a gente entender que mudança, que choque vai ser para esse povo, né, viver a partir de agora, começando de novo, né, se formando, né, inclusive espiritualmente e religiosamente. Já respondemos a 2 perguntas. Quais foram as perguntas que a gente respondeu? O que esse povo está fazendo no cativeiro? Né? Como é que eles foram para lá? A segunda pergunta que nós respondemos, como que era a vida lá no Egito. E agora a gente vai responder a terceira pergunta, quando que a nossa história aconteceu, tá? Maioria, então, dos historiadores, isso é historiadores seculares, tá, gente? A história é secular, não estou falando de nada cristão nem bíblico. Eles acreditam que houve sim um êxodo. Esse êxodo aconteceu durante a dinastia, a 18ª dinastia, né? E a esse êxodo se seguiram conquistas militares lá na Palestina, tá? Conquistas parciais. Essa é a versão da história secular. O que a história secular não consegue datar é quando que foi o êxodo. Existem 2 teorias. Eu vou explicar isso mais para frente. A primeira teoria é a literal, que o êxodo aconteceu em 1445 a.C. E a segunda teoria fala de um êxodo tardio, teria acontecido em 1290 a.C. Tá? Então, seja o êxodo em 1445 ou em 1290, qual história a gente precisa entender? É a história da 18ª dinastia, dos faraós. Tá? Aí você vai pensar, meu Deus, eu vou ter que estudar agora a linhagem de faraós, Tamar está quase arrancando cabelo ali. Não se preocupem com nomes, com datas que eu vou falar, é só para você ir montando o quebra-cabeça aí, e isso ficar gostoso para você. Tá? Eu sei que talvez você nunca tenha ouvido falar de nenhum desses faraós aí da 18ª dinastia. Vocês conseguem ler lá? Conseguem, né? Já escutaram falar de algum? Já? Tem um ali que todo mundo já escutou falar, Tutankhamon, né? Ele está aí no mesmo período bíblico, no mesmo período da história que a Bíblia relata aí os acontecimentos relacionados com o êxodo com Moisés. Mas tem vários outros fatos muito interessantes nessa 18ª dinastia, que eu vou dar uma passadinha com vocês também, né? A título de curiosidade da gente ir montando o nosso quebra-cabeça. O primeiro faraó dessa dinastia foi Amoses. Olha aí a carinha do rapazinho, que absurdo, né? Ele consolidou a 18ª dinastia, começa com ele. E como é que ele fez isso? Ele fez isso terminando de expulsar os Hicsos do Egito. Tá? Então, olha, o contexto da história começa com uma preocupação dos egípcios de manter um povo que seja só, vamos dizer assim, puro, uma raça pura. A história começa assim, né? Eles querem expulsar dali quem não seja exatamente egípcio. Um outro faraó dessa dinastia muito interessante é Amenófis. Ele se casou com a irmã dele, né? Meia-irmã, né? E ele não teve herdeiros,
tá? E morreu com cerca de 35 anos. Eu vou falar para vocês nos próximos minutos de vários faraós. E eu queria que você começasse a fazer um exercício. Será que esse faraó pode ser algum da história? Será qual? Será o faraó do nascimento de Moisés? Será o faraó que expulsou Moisés com 40 anos? Será o faraó das 10 pragas? Vai tentando encaixar e depois nós vamos ver se isso dá certo. A tumba de Amenófis, o sarcófago, gente, ele está intacto até hoje, nunca foi aberto, pelo menos nos últimos 3.000 anos. Há um registro que ele tenha sido aberto 1.000 anos antes de Cristo. A múmia está lá dentro, ninguém abriu. Os cientistas não querem abrir para não estragar, está tão bem preservado há tanto tempo. Então, recentemente, eles fizeram esse exame de radiografia que conseguiu, eu não sei se é radiografia, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Conseguiram ver lá dentro e reproduzir o que tem lá dentro. Então tá lá, vocês estão vendo a múmia de Amenófis dentro do sarcófago integral. Olha o rostinho dele aí. Então esse cara, vai raciocinando comigo, ele morreu cedo, cerca de 35 anos, e ele não teve herdeiros. Talvez até porque casou com a irmã, né? Isso vai gerar algum impedimento aí de ordem biológica. Um outro faraó legal dessa época é esse aí. Observa as fotos. As esculturas. As duas são do mesmo faraó. Não são? Não parece, não? Mas é o mesmo. Vamos ver o que aconteceu? O que tem de diferente nesse aqui para aqui? Vocês concordam que nesse aqui os traços estão mais femininos do que na escultura da mesma pessoa mais velha? Sabe por quê, gente? Tudo indica, né, os arqueólogos estão aí com esse consenso, que na verdade não era um homem, era uma mulher. Tá? Essa mulher, ela casou-se com seu meio-irmão, que era o faraó Tutmés II, mas quando ele morreu, o sobrinho, eles não tiveram filhos, o sobrinho dela, né, seria o novo faraó, mas ele era muito criança, então ela passou a fazer uma corregência com a criança. Mas quando chegou a hora dela passar o trono para a criança, aí ela já tinha gostado demais do poder. Aí essa mulher, vibrante, forte, ela começou a se transformar num homem. Ela assumiu a postura masculina, os trajes masculinos, a barba postiça do faraó, né? Então nós temos aí um faraó na história que era uma espécie de faraoa. Tudo isso acontecendo naquele período bíblico ali. Quem que pode ser essa mulher, hein? Muito bem. Tem uma outra história muito legal. Ó, eu falei que vocês não precisam gravar nome de ninguém, grava esse. Tutmoses. Esse nome parece com algum nome? Parece com o nome do personagem da nossa história? Vocês já observaram que vários faraós da 18ª dinastia têm o mesmo nome de Moisés? Tutmoses III. Ele ficou conhecido como o Napoleão do Egito. Ele expandiu o Egito, manejou com grande sucesso para consolidar o império, fez mais de 17 campanhas militares. Isso deu para ele poder e grandeza igual nunca houve no Egito. Ele foi, na época dele, o Egito se tornou, foi a sua maior extensão territorial. Esse cara foi o suprassumo dos poderosos. E ele devia ser muito arrogante, vocês concordam, gente? Ele estava acima de todas as coisas. Agora, o filho dele, o primogênito, não o sucedeu. Sabe por quê? O filho dele morreu, o primogênito, em circunstâncias desconhecidas na história. Tem um registro lá do nome dele e que ele morreu. Gente, lembra dos escribas? Eles estão aqui para contar o quê? A história do faraó, é trabalho deles contar a história dessa família. Por que que os escribas não quiseram falar nada sobre esse primogênito, gente? Vocês têm alguma ideia? Vocês estão conseguindo encaixar alguma coisa aí? Né? Por quê? Só fala que ele existiu, que ele morreu. Né? E o trono, então, foi para outro filho que não era o primogênito. Esse aí também é bem legal. O Amenófis II, ele foi muito cruel, realizou campanhas militares, vários projetos de construção, inclusive templos, mas o filho primogênito dele também morreu e não foi o sucessor. 2 faraós seguidos que não fizeram o primogênito como sucessor, porque os primogênitos morreram antes.
Muita coincidência, não é não? Esse cara, o que ele fez? Uma campanha para apagar o nome daquela rainha mulher que se tornou faraó. Ele quebrou as estátuas dela, ele riscou o nome dela da história. Os escribas trabalham para ele. Na lista dos faraós não tem o nome daquela mulher, né? Por quê? Provavelmente se vingando da tia que tomou o trono, não deixou o pai dele ser o faraó. Faz sentido? Agora, é muito mais cruel do que vocês estão pensando. Lembram da religião dos egípcios? Quando você apaga uma pessoa, a materialidade de uma pessoa nessa vida, o que você está fazendo com ela? Na outra vida, você está apagando ela também. Então, na religião egípcia, quando eles escreviam os nomes, né, nas listas, nas paredes, quando o nome de uma pessoa morta era pronunciado aqui no mundo dos vivos, lá no mundo dos mortos, ela ganhava cerveja e pão. Isso veio, né? Então, a preservação da vida da pessoa lá dependia dela estar sendo lembrada, da memória aqui. Quando esse cara aí apaga a memória da tia lá, o que ele está fazendo? Ele está matando ela também. Então, a vingança dele aqui é suprema. E vocês não viram e não me perguntaram nada? Vamos voltar na estátua dela. Lembra a estátua da mulher aí? Olha lá, ela mulher. Tem alguma coisa errada na estátua? Eu não voltei não. Tem alguma coisa errada na estátua dela? Olha o nariz. O que aconteceu com o nariz dela? Foi quebrado de propósito. Porque na hora que quebraram o nariz dela aqui, o que aconteceu com o nariz dela lá? Ela não consegue respirar mais lá no mundo dos mortos. Está entendendo? E é por isso que existem várias esculturas, né? No Egito é muito comum você achar esculturas com narizes quebrados. Tá bom? Então esse cara, ele foi cruel, mas ele não foi cruel só assim. Ele foi cruel nessa vida e cruel ao ponto de querer se vingar da tia na outra vida. E depois desse cara, vem um muito interessante também, esse aí chamado Akenaton. Ele fez uma reforma religiosa no Egito e ele implantou o monoteísmo. Ele acabou com todos aqueles deuses e passou a adorar o Deus criador de todas as coisas. Então, por um curto período de tempo, o Egito se tornou a primeira nação monoteísta no planeta. Não durou muito, porque ele morreu, e o filho dele, agora vocês conhecem, quem que é o filho dele? O filho dele é o Tutankhamon. O filho dele fez tudo de volta, trouxe o politeísmo. Por que o Tutankhamon é tão conhecido, vocês se lembraram rapidamente dele? Por causa dessa máscara dourada, né? A tumba dele foi encontrada intacta. É o único dos faraós que teve a sua tumba encontrada intacta, com toda a riqueza. Isso aconteceu em 1922. Muito bem. Rafael, responde então, quando a nossa história aconteceu? A nossa história aconteceu, segundo 1 Reis 6, versículo 1. É o texto literal da Bíblia. 1 Reis 6:1. Diz assim: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, começou a edificar a casa do Senhor. Então a Bíblia tem um relato de data preciso, dizendo que o templo de Salomão começou a ser erguido 480 anos depois da saída do Êxodo. Se o Êxodo foi em 966 a.C., se o início da construção foi em 966 a.C., quando que foi o Êxodo? Matemáticos de plantão? Ninguém. Silêncio. O Êxodo se iniciou exatamente em 1445 a.C. E se essa é a teoria literal que eu sigo, tá? Para mim o que está escrito na Bíblia, os anos valem literalmente. Quando lá fala que foi 480 anos, não foi 440, nem 400, nem é um número simbólico. Para mim foi 480 precisamente. O povo hebreu não erraria essa data. A saída do Egito é a data mais importante no calendário deles, é o início da Páscoa. Se aqui no Brasil a gente sabe quantos anos tem da descoberta,
Você acha que o povo hebreu, logo eles, os judeuzinhos, vão errar essa data? Não vão, para mim é literal, tá? Se você pega essa data, então, de 1445 a.C. e joga lá naquele mapa dos faraós, olha que coisa interessante que você vai ter. Nós acabamos de saber que Moisés nasceu justamente no início da 18ª dinastia, quando tinha uma grande preocupação em expulsar os ricos, ou seja, eles não querem só expulsar os ricos, eles querem expulsar todo mundo e fazer uma raça pura. Moisés fugiu do Egito com 40 anos, quando governava Tutmés II, e aquele cara que eu falei, guarda o nome dele, Tutmoses III, ele vai ser o faraó, aquele que conquistou o mundo todo, o Napoleão da época, ele vai ser o faraó das 10 pragas do Egito. Tem mais coisa legal, vem aqui comigo. Esse rei aqui é aquele que não teve o primogênito, morreu. Lembram da 10ª praga? Mas esse rei aqui também não teve primogênito, porque o primogênito dele morreu. Para mim, Rafael, esse aqui já vivia, já era casado e já tinha filho quando aconteceu a 10ª praga. Tanto o pai quanto o filho, que não é o filho primogênito, perderam seus primogênitos. A história vai encaixando de uma forma linda, tá? Isso aqui são algumas conjecturas, mas para a gente ajudar a construir tudo isso. E eu quero partir para a última pergunta. Fala. Muito bem. Moisés, o que significa? Filho, tá? Lembram que a princesa que pegou ele lá não tinha filhos, então ela põe o nome dele de filho puro. Por que os faraós chamavam filhos? Porque eram filho do deus Ra, filho do deus sabedoria. Tut é sabedoria, né? Então Tutmoses é o filho do deus sabedoria e Moisés simplesmente filho, tá? A Bíblia fala que ele foi chamado assim porque foi tirado das águas. Não significa que o significado do nome seja tirado das águas. E a gente já viu que usar Moses, né, ou filho como nomes reais estava em voga na 18ª dinastia, né, nesse período histórico de Moisés. Vamos para a última pergunta para a gente terminar então a nossa aula. E aí, Rafael, tá bom, vi muito contexto e tal, mas qual que é o plano de Deus a respeito disso? O plano de Deus está em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Abre sua Bíblia rapidinho aí. Hebreus 3, 7 e 8. Hebreus não, gente. Êxodo. Êxodo 3, 7 e 8 é o plano de Deus. Fala assim, olha. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Qual que é o plano do Senhor? Eu mesmo vou descer, porque eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou livrá-los e vou levar eles para uma terra boa. Então o plano de Deus é um resgate. Vocês concordam? Eu vou lá, eu mesmo vou resgatar esse povo. Mas para fazer isso, eu também vou usar alguém, né? Então Deus decide usar uma pessoa. Em Êxodo, fica com a sua Bíblia aí no Êxodo, nesses primeiros capítulos. Em Êxodo 1, 12 a 13, fala que quanto mais o povo era afligido, o que acontecia? Mais eles cresciam e se multiplicavam. Dá para entender? Quanto mais a gente aperta esse povo, o que acontece? Eles só vão se tornando mais fortes. Então, o faraó da época, que depois você pega o meu slide anterior e descobre qual que é, ele bolou um plano. Eu vou fazer um genocídio generalizado de meninos. Chamou as parteiras dos hebreus e falou com elas, nasceu um menino, morre. Menina, vive. Mas Arão e Joquebede, né, que eram 2 levitas, eles tiveram um filho. A gente não sabe qual o nome que eles colocaram no filho, ok?
Arão e Joquebede, os pais de Moisés, a gente não sabe o nome que eles colocaram no filho, eles preservaram a criança com eles durante 3 meses. Depois de 3 meses, eles não aguentavam mais esconder. Então, Joquebede, ela tem um plano. E o plano envolve um cesto, betume e piche para salvar uma criança. Ela pega o cesto, faz a calafetação com esses materiais, coloca o recém-nascido, chama a irmãzinha de Moisés, que a gente não sabe qual que é o nome ainda, né? E fala com a irmãzinha, não tira o olho desse cesto. Não tira. Olha só, gente, nós vamos acabar nossa aula agora, preste atenção nisso. Joquebede tem um plano, e ela coloca esse plano em ação. Joquebede confia em Deus? Ela tem fé? Tem, mas ela é diligente, e ela planeja. E fé e planejamento, gente, não são coisas opostas. A gente precisa sair daqui entendendo isso. Tem gente que acha, não, eu tenho fé, eu creio. Tá? É o estudante, né? Não, eu vou tirar boa nota porque eu creio em Deus. E não estuda, né? É o cara que vai viajar. Não, Deus está no controle. Deus abençoa minha viagem. E eu não faço a manutenção no carro, eu não coloco combustível, não faço nada. Mas Deus vai abençoar. Vai, gente, vai dar certo. A fé não é excludente do planejamento, da diligência, gente. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina constantemente a sermos diligentes e planejarmos as coisas. Em resumo, faça tudo o que tiver ao seu alcance. Faz bem feito, prepare-se para a batalha, cuida dos seus filhos. Agora, o resultado, confia em Deus. Joquebede fez tudo o que estava ao alcance dela, mas o resultado dependia dela. Tudo que ela fez era suficiente para salvar o menino? Nunca. O resultado dependia de Deus. Tudo que você faz pelos seus filhos, todo cuidado, é necessário para salvar o seu filho? Você acha que é? Vai dar certo só porque você educou, ensinou, orou, ajudou, fez tarefa, levou na escola, vai dar certo? Não, mas você tem que fazer. Faz bem feito. Planeja de forma diligente e deixa na mão de Deus. Tinha um ditado na época da guerra dos Estados Unidos, os soldados americanos cristãos, crentes no Senhor Jesus, eles tinham um ditado que falava assim: confia em Deus, mas deixa a pólvora seca. Porque a pólvora molhada masca, né? Ou seja, faz a sua parte, né? Mas confia em Deus para o resultado. Joquebede tem um plano e ela executou o plano. E aí, gente, sabe o que aconteceu? O primeiro resgate da história. Eu falei para vocês que o primeiro resgate era o título da nossa aula, e o primeiro resgate é o resgate de Moisés. Moisés foi resgatado do Nilo, o milagre acontece, e a Miriam, a irmã de Moisés, na hora que a princesa vai lá, pega o cestinho, a Miriam chega junto dela e fala: acho que é uma criança dos hebreus, né? E a princesa: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não sei criar essa criança. Você quer que eu chame uma ama para cuidar dele? E aí, pode ser. Aí chama quem? A própria mãe do menino, né? Joquebede. E o menino vai ser chamado de Moisés por quem? É o nome hebreu? Não, o nome Moisés é um nome egípcio que foi dado pela princesa. Olha que bênção, Deus, gente, como é que Deus faz tudo. Era para ser uma morte, e agora a mãe de Joquebede tem um salário para cuidar do próprio filho e para investir nele durante os primeiros anos de vida. Diz a Bíblia que Moisés viveu na chopana, né? Na pobreza, viveu ali com a mãe, sim, gente, na pobreza, na miséria, mas debaixo do cuidado, da proteção, dos valores que só você, papai e mamãe, pode dar. Invista na primeira infância do seu filho. Todas as épocas da vida do filho são importantes, mas a primeira infância, até os 4, 5 anos, coloca todos os valores, ensina, investe, faz toda a sua parte. Joquebede pôde fazer isso, né? E depois, quando Moisés já era grande, ou seja, mais de 4 anos, talvez 4, 5 anos, então ele foi levado para o palácio. E lá no palácio, então, é que Moisés vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai aprender toda a ciência e todo o conhecimento que existia no mundo, e era muito, mas os valores nunca saíram do coração dele. O ensino sobre quem Deus era, sobre sua origem, sobre sua família, nunca saíram do coração dele, porque ele foi ensinado e porque Deus cuidou de preservar isso. Diligência, cuidado e resultado nas mãos de Deus e confiança nas mãos de Deus. Amém?
Primeiro resgate é a primeira aula do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos orar para a gente encerrar. Vamos ficar de pé. A lista de presença. Gente, tem uma lista de presença correndo aí. Se você puder preencher para a gente antes de sair, vai estar com Isaías aqui. Pega aí, Isaías, e traz aqui para frente, tá? Vamos orar. Maxwell, ora para a gente encerrar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse domingo, Senhor. Esse novo ciclo da Escola Bíblica Dominical que se inicia aqui. Que o Senhor esteja aqui colocando a mão sobre cada professor, que os teus ensinamentos entrem no coração de cada um, meu Pai. Já vimos que as tuas bênçãos foram derramadas aqui por essa história tão comovente, tão linda, que os próximos domingos, na sequência, o Senhor possa estar presente conosco, Senhor. Cuide do nosso retorno para casa, do nosso restante de domingo, Senhor. E que possamos estar sempre na presença do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.